escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus irmãos, bom dia, bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical. Estamos estudando a revista que trata do Evangelho de João, Jesus, a verdade que liberta. E hoje veremos a lição de número 10. A lição de hoje, número 10, se chama No Jardim, parte 1. Jesus instrui os discípulos. O texto básico é todo o capítulo 15 e o capítulo 16. Eu fiz uma coletânea de alguns versículos, assim podemos fazer um panorama desses dois capítulos, senão a leitura seria muito extensa. Vamos ler alguns versículos, irmãos vão acompanhando aí. João capítulo 15, versículo 1, partido 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ao versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Versículos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Versículos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Capítulo 16, versículo 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para encerrar, os versículos 32 e 33. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de, por meio do seu Espírito, compreender a Tua Palavra, compreender a salvação, compreender os Teus propósitos para as nossas vidas, Pai.
E em nome de Jesus nós queremos pedir, Pai, que tudo o que for dito aqui seja para a glória e honra do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, Pai. Que o Santo Espírito haja poderosamente aqui em nosso meio, dirigindo essa aula de escola dominical. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos, Pai. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos começar com um pouco da introdução dessa lição. Veja que após 3 anos seguindo a Jesus, os apóstolos já tinham algum entendimento do reino. Mesmo assim, eles se surpreenderam quando Jesus foi aprisionado. E essa expectativa da prisão, julgamento, morte de Jesus os assustava, mesmo sendo convivido com Jesus durante todo esse tempo. Mas eles também não podiam alegar que não haviam sido preparados para esse momento. Veja que João ele relata ao longo dos capítulos, principalmente do capítulo 13 até o 17, Jesus vem preparando os seus discípulos para entenderem o propósito da sua vinda e, após isso, assumir a sua obra. A situação dos discípulos. Veja que Jesus utiliza algumas figuras no seu discurso. E é claro que eram figuras conhecidas para aquela sociedade, uma sociedade agrícola e uma sociedade escravagista. É claro que você tem que analisar os textos no contexto daquela sociedade. A primeira figura que ele usa era de algo que era conhecido dos discípulos. Mas veja que essa figura, tanto da videira, como depois Paulo usa do enxerto, toda isso aí fazia parte daquela cultura. Então, vamos dar uma olhadinha no capítulo 15, versículo 5, quando Jesus fala: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que nesse caso não existe só uma questão conhecimento cultural e com relação à agricultura, mas sim existia um conhecimento também religioso. A Escritura já tratava de Israel, do povo de Deus, com essa figura da videira. Então, tanto como uma questão de cultura local, como também religião judaica, essa figura não era uma figura desconhecida. Então Jesus começa essa primeira figura falando de uma videira que era cuidada por um agricultor, Deus, mas um agricultor zeloso. E com uma finalidade, para que seus ramos produzissem uvas, de fato, fossem ramos produtivos. Então era cuidado por Deus para que houvesse como consequência a produção. Que essa videira tivesse ramos que frutificassem. Então olha aqui, a videira simbolizava a alegria e o prazer. Olha esse Salmo 128:3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e seus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Veja que a produção ali de uva e a utilização da uva no vinho e em outros elementos ali do consumo era associado à alegria, a uma boa vida, à prosperidade, a algo que Deus enviava para o homem para que ele fosse feliz. Também Israel era comparado à videira plantada por Deus. Vejam que Salmo 88 é um dos trechos que fala sobre isso. Trouxesse uma videira do Egito, quer dizer, quando Deus tira o povo lá do Egito, traz para a terra prometida, expulsasse as nações e a plantasse na terra prometida. Deus comparando o povo de Israel a uma videira que ele planta. Mas também, em vários trechos, as escrituras tratam Israel como uma videira que não produzia. Jeremias 2:21, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Mas como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada, como de vide brava, como uma videira que, além de não produzir, ainda vai estragando tudo que tem à sua proximidade, vai comprometendo as outras plantas. Isso aí é uma pergunta que Deus faz por meio do profeta sobre o comportamento do povo de Israel.
tem distinção àquilo que era colocado para Israel. Jesus aplica essa figura a ele. Ele sim, então, é a videira verdadeira. Essa videira atribuída ao povo de Israel, mas naquele tempo se revelava em Cristo, ou seja, o próprio Deus sendo a videira verdadeira. De uma forma distinta ao comportamento de Israel, jamais seria uma videira brava, jamais seria uma planta degenerada. Muito pelo contrário, a sua obra traria muitos frutos e honraria a Deus, honraria o Pai, traria glória ao Pai. Ou seja, era o próprio Deus se manifestando no meio de nós. E aí tem uma implicação. Por quê? Porque os discípulos, que são ramos dessa fruteira, dessa videira, eles seriam ramos frutíferos. Seriam ramos frutíferos, porque afinal de contas estão ligados a essa videira verdadeira. Veja que essa figura aponta para duas realidades. A primeira, se estamos ligados a essa videira, se estamos ligados a Cristo, que é a videira verdadeira, também estamos ligados ao seu sacrifício e ressurreição. Ou seja, por meio dele, assim como diz o escritor de Hebreus, nós temos a ousadia de entrarmos no Santo dos Santos. Não mais estarmos separados de Deus, não mais inimigos de Deus, mas sim em comunhão com esse Deus, tendo acesso a esse Deus por meio de Cristo. Por quê? Porque estamos nesta videira, porque somos ramos dessa videira. Essa é uma primeira realidade. Somos coparticipantes dessa obra de Cristo, porque estamos em Cristo. E nele nós temos, então, a vida eterna. Temos a justificação dos nossos pecados. Então, essa é a primeira implicação desta afirmação de Cristo. Ele é a videira e nós somos os ramos, e os seus discípulos são os ramos. Consequentemente, isso estende a todos nós. A segunda implicação é que se ligados por fé em Cristo, ligados a essa obra, mas que tipo de fé? Uma fé que, em primeiro lugar, é uma fé salvadora, vinda do próprio Espírito, vindo do fato de estarmos ligados, o Espírito age nessa fé salvadora, mas ao mesmo tempo, o que ele já propõe? Uma fé que deve ser construída também ao longo da nossa caminhada, ou uma fé que não pode ser inoperante, assim como o Tiago chama a atenção lá no capítulo 2, versículo 17. Então, dessa forma, nós temos essas duas implicações. Tanto estamos ligados, somos coparticipantes da obra de Cristo, como também, estando ligados a Ele, somos frutíferos na expansão do reino. E aí existem uma série de características, tanto a nossa conduta como também a nossa vida em comunidade, ou a nossa vida em igreja, a igreja de Cristo. A segunda figura que Jesus trata nesse início é sobre a questão da distinção que ele faz entre o ser escravo, porque se ele era um mestre, pensa bem, quando se fala Jesus é o mestre, Jesus é o Senhor, estamos todos colocados na condição de escravos, de servos diante de Jesus. Mas Jesus, ele pega esse servo e ele coloca esse servo em outro patamar. Capítulo 15, versículo 14 e 16, ele fala: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vos concedo. Nós não somos os servos, por quê? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas como amigos nós sabemos. E ele chama os discípulos de amigos e não de servos. Mesmo ele sendo mestre, sendo Senhor, ele eleva então todo o povo ali de Deus a um outro patamar diante do próprio Deus. Lembra que o homem peca e o homem se torna inimigo de Deus. Paulo fala a respeito do evangelho da reconciliação. Éramos inimigos de Deus e, em sendo inimigos, ele nos amou. Então é disso que Jesus está falando. Eu sou mestre, sim, sou o Senhor, sim, mas vocês foram elevados em mim a outro patamar.
Vocês são meus amigos. E se são meus amigos, vocês fazem aquilo que eu estou ensinando. Porque são meus amigos. Porque sabem do que eu estou falando. Veja que Jesus fala, vocês não estão fazendo porque vocês estão sendo obrigados a fazer. Não. Porque vocês conhecem o que tem que ser feito. Vocês sabem, vocês amam aquilo que tem feito. Por isso são meus amigos. Quem me ama, quem faz aquilo que eu estou dizendo, quem faz aquilo que o Pai manda fazer, esse mostra que me ama, esse mostra que é meu amigo. Então os discípulos eram mais que escravos de quem se requer obediência. Esse profundo relacionamento tem duas implicações para o discípulo. A primeira delas está em uma nova relação entre eles, caracterizada pelo amor. Lá no versículo 12, o que Jesus fala? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha, vocês não são escravos, vocês são meus amigos. Mas se são meus amigos, você faz aquilo que eu falo para você. Você demonstra o seu amor obedecendo. E meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Então essa é a primeira implicação. A outra implicação é que, tendo odiado o Filho de Deus até a morte, o mundo também odiará seus discípulos. Jesus termina lá no versículo 33, falando que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. A vida ela traz consigo uma série de carga, de dificuldades, que isso é inerente a todos os nascidos. Depende, crentes e não crentes. O sol se nasce e se põe sobre a cabeça de justos e injustos. Mas o que Jesus está colocando aqui? Não dessas situações naturais da vida. Sendo amigo de Jesus, sendo amigo de Deus, você faz aquilo que Jesus manda no seu evangelho? Você demonstra amor para as outras pessoas? É claro que isso não vai de encontro ao que se prega o mundo no sentido mundo sistema, no mundo do domínio do pecado sobre as pessoas. Então, a partir do momento que você age como um filho de Deus, você está em oposição a esse sistema. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa palavra. Como resultado, pela fé, estamos intimamente ligados a Jesus, a fonte de nossa vida. Por outro lado, reconhecer em sua cruz uma demonstração de amor e amizade também nos desafia a amarmos nossos irmãos de maneira abnegada. Unidos a Cristo e uns aos outros pelo amor, seremos vitoriosos contra a oposição do mundo sem Deus. Da chegada do Consolador. Veja que Jesus reconhecia que sem as instruções necessárias aos discípulos e sem as instruções necessárias a nós, o progresso espiritual do seu povo seria prejudicado. Jesus coloca ali como condição da sua morte, ressurreição, a sua ida até o Pai, a vinda de um outro, igual a Ele, que traria para nós e ficaria constantemente conosco, lembrando aquilo que Jesus havia dito, nos orientando. Como que Jesus aborda essa questão da chegada do Consolador? Primeiro, o Espírito daria suporte nas perseguições. Ele deixa bem claro que os seus discípulos seriam perseguidos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, diante das perseguições, você tem o Espírito te auxilia não só para argumentar com outros, com aqueles que te perseguem, como também para orientar o seu próprio coração. Davi se referia à própria alma. Descansa a minha alma, como se ele estivesse falando para ele mesmo. Em muitos momentos, nós precisamos dessa palavra do próprio Espírito trabalhando em nossas vidas. Isso pode ser feito de várias maneiras, né? Através de uma pregação, através de outras pessoas falando conosco, mas o principal delas, por meio da leitura bíblica. Quantas vezes o próprio Espírito fala conosco em momentos difíceis, momentos de perseguição, em momentos de aflição? Ele vem e toca nosso coração através da edificação por meio da palavra. Nenhuma nem duas, né?
meus irmãos, quantas vezes isso não acontece? E Jesus então já fala, né, que esse Consolador, ele fará isso. Ele vos fará lembrar das minhas palavras, lembrar de tudo que eu tenho dito. O ministério seria continuado e ampliado por meio dele, por meio do próprio Espírito. Então, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele é semelhante a Jesus, e guia e ensina. Então veja que é o mesmo ofício ali de orientador, do consolador, nesse sentido, o Espírito atribui. Tanto é que Jesus fala, eu vos enviarei um outro consolador. Um outro. Quer dizer, era ele que estava lhe falando, ensinando, guiando, acalmando, trazendo a compreensão dos propósitos de Deus, tanto para aquelas pessoas e tanto para o momento que eles estavam vivendo. Então, da mesma forma, Jesus falou, olha, esse é semelhante a mim. Ele vem para também te guiar, para te consolar, para fazer com que você entenda aquilo que acontece na sua vida, aquilo que quais são os propósitos de Deus nesse momento, isso que você está passando, essa situação que você está enfrentando. Jesus fala, olha, o Espírito ele vem mesmo para fazer você compreender. E compreender os propósitos de Jesus para com a humanidade, compreender os propósitos de Jesus para com sua igreja, os propósitos da vida, da morte e ressurreição de Jesus num âmbito individual seu. Uma questão pessoal, você e Deus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Traria convicção de fé. Paulo fala que a lei tem a finalidade de apontar o pecado e, a partir disso, mostrar a graça, apontar para a graça. O próprio Espírito ele vem, ele traz essa compreensão, mas também ele traz a compreensão daquilo que Jesus realizou para nos justificar, mostrar que por nossas forças não teríamos condições de fazer nada. E veja que Jesus fala, eu sou a videira, sem mim nada podeis fazer. E no sentido nada podeis fazer é nada mesmo. Como salvar pelas próprias mãos? Não. O Espírito Santo, a partir do momento que ele traz isso para nós, conseguimos entender qual a obra de Cristo na nossa vida e ter a convicção da fé. Porque sem ele nada nós podemos fazer. E foi isso que Deus fez em nossas vidas. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você não precisa fazer nenhuma promessa, nenhuma campanha, não tem que fazer obras nenhuma para ser salvo, porque isso já está feito. E o Espírito ele traz essa convicção no nosso coração. Quando ele nos faz lembrar daquilo que Jesus falou, e quando ele abre a nossa mente e nos ilumina diante dessa verdade, ele traz essa convicção dessa fé, de que nós somos salvos, não por nossos méritos, mas sim por estarmos em Cristo, que é a videira verdadeira. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. Dará testemunho de quê? Da minha obra. Dará testemunho de quê? Daquilo que o Pai realizou para que todos aqueles que o Pai quiser, de acordo com a vontade de Deus, sejam salvos. Testificaria aos incrédulos o justo castigo. Veja que em alguns versículos do texto que nós separamos, Jesus fala que ele fala do pecado e aí ninguém mais tem desculpa. Paulo em Romanos fala sobre essa questão, que a própria natureza mostra para o homem a glória de Deus. Fala sobre um Deus criador. E mesmo tudo se manifestando e apontando para isso, muitos homens fecham seus olhos diante dessa realidade. E Jesus então chama atenção para isso. O pecado é apontado para todos, para que ninguém depois venha a dizer que não sabia, que não entendeu. No capítulo 16, versículo 8, quando se fala a respeito da vinda do Espírito, ele fala que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
que o pecado existe, que o homem é pecador, que ele precisa de um Salvador. Por si só ele não consegue se salvar. E aqueles a quem não estão salvos em Cristo, esses terão o juízo que foi preparado para eles também. Para todos aqueles a que não têm Jesus como Salvador, Senhor e Salvador de sua vida. A todos aqueles que não foram salvos em Cristo. E o Espírito também vem para mostrar essa situação. O último tópico da nossa revista vai falar acerca da sua partida. Uma parte do fortalecimento para seus discípulos viria de quê? Viria do fato que eles não seriam pegos de surpresa, já que seu mestre os alertava com bastante antecedência. Apesar de eles se surpreenderem com aquela situação difícil ali no jardim, onde Jesus depois é preso e julgado da maneira como foi, os discípulos, ao longo do ministério de Jesus, vêm recebendo informações sobre o que iria acontecer. Veja que Jesus, quando fala sobre a distribuição do santuário, lá no capítulo 2, ele fala: destruir esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Os que estavam ali pensavam que ele estava falando do templo. Ele estava falando do próprio corpo, que ele seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Em meio a todas as suas pregações, em todos os seus exemplos, todas as metáforas utilizadas, todas as parábolas, ele ia trazendo para aqueles que estavam junto ali, preparando, na verdade, estava preparando o coração de cada um deles sobre o que iria acontecer. Jesus fala várias vezes sobre a questão da autoridade que ele tinha para entregar e reaver sua própria vida. Aqui é o versículo 10, 18. Ninguém atira de mim, ele está falando da sua própria vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, ele está falando da vida dele. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu que dou a vida. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Jesus vinha falando acerca dos propósitos de Deus para a sua vida. Essa é uma das passagens mais bonitas que tem, uma das metáforas mais bonitas acerca da morte e ressurreição de Jesus, quando ele fala do grão de trigo, que precisa morrer para produzir. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando da sua morte e ressurreição. Então, Jesus alertou várias vezes sobre a sua prisão, morte e ressurreição. Mas é compreensível, né, meus irmãos? Porque o afeto que eles tinham por Jesus e também a expectativa, né, pela chegada do reino, toda aquela expectativa cultural, religiosa que existia acerca do Messias, até em certa parte os impediu de entender melhor, de compreender melhor. Jesus conhecia essas dúvidas, conhecia as limitações e as fraquezas de cada um. Uma das passagens, na minha opinião, mais bonitas da Bíblia, no momento que Jesus ressuscita, vai ao encontro de Pedro, e ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Então acontece aquele momento em que Pedro fala 3 vezes: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, e tal. Veja que na 3ª vez Pedro vira para Jesus e entende que não era a força dele, aquele eu te amo, eu te amo, eu te amo, vinha da força dele. E Jesus o confrontando ali, chega um momento que ele se entrega, na verdade. Ele fala: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. Então, quando ele fala isso, ele não está mais falando daquele amor, da força dele. Não, eu prometi, falei, então vou cumprir. Não. Ele está se colocando diante de Deus e abrindo seu coração e mostrando sua fraqueza, falando: o Senhor sabe que eu te amo, mas fazer o que? Eu sou como sou, né? Falo agora e vou voltar atrás, porque se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não me der força, eu vou fazer a mesma coisa de novo. Jesus fala assim: Pedro, cuida do meu rebanho. E veja que esse Pedro que nega Cristo em Atos dos Apóstolos, é um outro Pedro completamente diferente. Jesus conhece as fraquezas, conhece as nossas dúvidas. Terminando o capítulo 16, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só.
Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Jesus já falava que vocês vão me trair. Mas eu estou falando para vocês ficarem em paz, porque eu sei disso. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus sabia qual era a missão, sabia o que o Pai havia enviado ele para cumprir e sabia o preço que ia ser pago. Sabia também que seria abandonado pelos homens, mas não pelo Pai, e que venceria a morte, venceria o mundo, venceria o pecado, venceria Satanás. Conclusão da nossa lição? Somos a Igreja de Cristo no mundo e no momento não vemos nosso Mestre e Salvador. Ele nos deu uma missão grandiosa, especialmente se considerarmos a oposição do mundo contra nós. Mas não estamos sozinhos, nem abandonados. Ele nos enviou seu Espírito para estar conosco, nos guiar e nos capacitar a testemunhar dele. Adote o firme propósito de não terminar essa semana sem testemunhar do Evangelho para alguém. Confie no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, que Deus lhe abençoe, tenha um bom domingo e uma boa semana.